Boa tarde, meu nome é Yuri, eu sou de São Paulo, tenho 15 anos e o meu trabalho vai ser sobre jogos indie e os seus impactos na indústria. Bom, primeiro eu vou falar o que são jogos indie. São jogos desenvolvidos com um pequeno grupo de pessoas, pouco orçamento, como já diz no nome, vem do inglês individual. E quando eu me refiro à indústria de jogos, eu estou falando igual à indústria de cinema ou indústria da música. São grandes empresas que gastam muito dinheiro para produzir jogos, filmes, músicas, séries ou qualquer outro tipo de mídia audiovisual. Bom, nesse trabalho eu vou falar sobre 3 pontos que eu achei importante, que são a parte de direção de arte, trilha sonora, ambientação de um jogo. Eu vou usar um jogo chamado Undertale para fazer isso. Outro jogo que eu vou falar sobre também é o Neon White. Eu vou usar ele para falar sobre inovação, mecânicas diferentes, o diferencial de jogos indie. E eu vou terminar usando Hollow Knight para falar sobre a dificuldade e a luta deles contra o mercado internacional. O primeiro jogo é o Undertale. Ele é bem conhecido por ter uma trilha sonora muito marcante e, para quem jogou, foi algo muito diferente de outros jogos. Ele faz uso de uma técnica muito conhecida no cinema, entre produtores de cinema, chamada leitmotiv, que são pequenos ritmos, pequenos motivos musicais, melodias, para caracterizar um personagem. Por exemplo, no Star Wars, toda vez que o Darth Vader entra em cena, começa a tocar Marcha Imperial, aquela música característica deles, ou Indiana Jones, Bob Esponja, a maioria dos personagens grandes de cinema tem a sua própria música e ela reflete a personalidade deles. Por exemplo, o próprio Darth Vader, ele tem uma música que mostra superioridade, uma música que mostra respeito. Você ouve essa música e você já fica com medo, justamente por causa da música e da história do personagem que acabam se complementando. Isso também acontece no jogo, que por ter uma história muito mística e coisas mágicas acontecendo, usa leitmotivs mais cômicos, mais engraçados, para tentar aliviar toda a tensão que está no jogo o tempo inteiro. Além disso, todas as músicas do jogo foram produzidas em programas simples de computador e pouquíssimas delas tiveram um uso significante de instrumentos musicais. Isso justamente para lembrar uma simplicidade e para as pessoas que jogaram antigamente remeter uma época 8-bit de jogos, algo mais nostálgico. Outra coisa legal desse jogo é que a gente pode conversar, tem um cenário gigantesco, a gente pode conversar com várias pessoas, no caso, monstros, a gente pode conversar com o que a gente vê por aí. Nem sempre vai ser sobre a história do jogo, às vezes é só alguma coisa corriqueira, a gente está conversando com as pessoas ali, o que apresenta algo muito mais vivo. Na maioria dos jogos, no cinema, filmes, livros, quando o personagem principal é alguém especial, alguém que tem algum motivo para fazer alguma coisa gigante, alguma profecia, ele é o escolhido. Nesse jogo, não. Você é uma criança normal que acaba caindo num buraco de uma montanha e descobre que embaixo dessa montanha tem um mundo inteiro com vários monstros, mas o legal é que você não é ninguém. Você é só uma criança normal sem poder especial. E tudo que acontece no jogo foi porque você fez. Isso te aproxima muito mais do personagem e te deixando muito mais imerso. E aquilo deixa o mundo muito mais vivo. A sensação de que aquilo realmente acontece sem você estar ali. Aquilo acontece porque realmente acontece e você muda as coisas. Outra coisa bem legal é que no jogo inteiro é ressaltado que vários personagens têm uma emoção própria, uma emoção que define ele. No caso do nosso personagem é a determinação. A determinação é algo muito importante para o nosso personagem, tanto que em vários pontos é destacado isso, que o nosso personagem é movido pela determinação, assim como outros personagens são movidos por outra coisa, raiva, medo, ódio, enfim. O próximo jogo que eu vou falar é Neon White. Eu vou falar sobre inovação no mercado, mecânicas diferentes, e eu vou apresentar uma mecânica que é bastante conhecida no mundo dos jogos, chamada speedrun. Alguns jogadores gostam de terminar jogos no tempo mais curto possível, mais rápido possível. Só que isso é muito inacessível para jogadores casuais, porque para você fazer esse tipo de coisa tem que investir 300, 400 horas para conseguir fazer algo bem feito em um jogo só, que eu acho que ninguém aqui tem esse tempo para poder investir e jogar assim.
Esse jogo ele é dividido em várias fases e você pode montar o seu próprio tempo e fazer do jeito que você quiser para terminar ele. Isso traz essa mecânica que é muito conhecida e inacessível para o público geral. Várias pessoas podem jogar e sentir um pouco de como é ser assim, mesmo não tendo toda essa habilidade. E outra coisa legal de você poder moldar o tempo que você quer jogar pode ser aplicável numa teoria chamada teoria do flow, que foi apresentada por um psicólogo croata em 1970. O nome dele é Mihaly Csikszentmihalyi. Essa teoria do flow diz que quando estamos fazendo uma atividade, um trabalho, uma tarefa de casa, um esporte, o nível de habilidade que nós temos, o nível de desafio que a atividade proporciona, tem que estar equiparados. Se a gente tiver muitos desafios e pouca habilidade numa tarefa, nós vamos ficar num estado de... Desculpa. Nós vamos estar num estado de frustração, não vamos conseguir evoluir, não iremos conseguir fazer nada, já que não temos habilidade para isso. Mas caso tenhamos muita habilidade e pouco desafio numa atividade, chega a ser tedioso. A gente fica repetindo aquilo sem muito propósito e sem muito desafio. No caso desse jogo, como nós podemos fazer o nosso próprio tempo e nossos próprios desafios, esse estado de flow, que seria essa parte aqui do meio, é constante. A gente vai evoluindo diretamente sem nenhuma interrupção, porque a gente molda o nosso próprio desafio de acordo com a nossa habilidade. Outra coisa, enquanto eu joguei, eu tive uma experiência muito legal, que cada fase que eu passava, eu tinha que passar por 3 estágios, que eu mesmo formei, sem mesmo perceber, para conseguir concluir aquilo, que no caso seria o reconhecimento de todo o cenário. Eu ia para uma nova fase e reconhecia todo o cenário, sem nenhuma pressão de terminar no melhor tempo, só identificar tudo que está ali. Depois disso, eu fazia uma formação de toda uma estratégia do que eu poderia fazer para maximizar, ou melhor, minimizar o meu tempo. E depois eu repetia essa estratégia que eu fiz até a perfeição. Por mais que isso pareça meio tedioso, a gente acaba fazendo isso sem perceber e deixa o jogo de uma forma muito mais fluida, dá muito mais vontade da gente completar o jogo. Agora, próximo jogo, eu vou falar de Hollow Knight e a luta contra o mercado internacional. Muitos jogos pequenos, assim, jogos indie, não têm orçamento, não tem equipe para fazer algo gigantesco, então eles não conseguem fazer um marketing gigante, eles não conseguem fazer os melhores gráficos, a melhor aparência, algo incrível para o jogo, então eles têm que apostar em algo diferente, um diferencial para o jogo, que é a mecânica diferente que eu falei em Hollow Knight, eles precisam de algo diferente. Que, no caso, esses 3 jogos têm alguma coisa diferente para poder se destacar no meio de toda essa indústria gigantesca, onde sentam várias pessoas engravatadas, vários caras engravatados numa mesa e falam, vamos gastar 500 milhões de dólares para fazer esse jogo, só que na maioria não tem nenhum propósito artístico, eles não querem passar alguma mensagem, só visando lucro. E diferente desses jogos indie que fazem isso querendo passar alguma mensagem ou querendo ter algum diferencial, não é muito bem assim. Então, além disso, esses jogos eles não têm ambição de serem jogos gigantescos. Então, demora muito até ser concluído e é feito com muito carinho, porque quem criou esse jogo é como se fosse o projeto da vida deles. É algo que eles amam muito e eles botam muito carinho, demora muito tempo, mas quando está finalizado, para eles é algo perfeito e é o que a gente quer, algo feito com carinho. Como eu disse, eles não têm muito recurso para fazer isso, então eles acabam fazendo esse diferencial. Foi isso. Obrigado pela atenção. Obrigado.